Diz assim a palavra do nosso Deus, Daniel 10, 11 e 12. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Leio de novo o versículo 11. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levanta-te, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Amém? Glória a Deus. O nosso Deus é muito bom, irmãos. Nosso Deus é fantástico. Eu acredito que nós somos uma das gerações mais privilegiadas que já viveram na terra. Eu ia comparar essa geração com aquelas que viveram no tempo do nascimento de Jesus, mas porque a própria palavra diz que nós somos mais felizes do que eles, porque bem-aventurados são aqueles que não viram, mas ainda assim creram. Eu acredito que nós somos uma geração extremamente privilegiada. Eu não estou dizendo isso para sensacionalizar ninguém, não é o meu ponto aqui. Mas eu acredito que nós somos a geração que vai ser surpreendida por Deus. Talvez não se houve outra geração que vivenciou em tão pouco tempo tantas mudanças em um período tão curto de tempo. Irmãos, parece que foi um outro dia que eu estava diante de um computador e a internet era discada. E hoje a gente tem um avanço tecnológico fora do comum. E eu não tenho 40 anos e eu vi tudo isso acontecer. Nós somos uma geração privilegiada porque eu acredito que nós seremos surpreendidos por Deus em meio a muitas mudanças. Deus está prestes a promover muitas coisas que vai nos surpreender. Obviamente que com todo mover, com toda promoção divina, vem grandes oportunidades. Muitas oportunidades. Eu me lembro, não está aqui no script. Eu me lembro, um jovem recém-casado. E eu coloquei na cabeça que eu ia trabalhar com importação e exportação. E eu me lembro, os jovens agora vão me chamar de velho. Eu me lembro que a gente tinha aquela máquina da Kodak, que a gente colocava o rolinho. E de repente houve um anúncio no jornal, que ia encerrar o rolinho. Os filmes não iam ser vendidos mais. E eu parei lá em casa, falei: agora é minha oportunidade. Falei: Rafa, o que vai vir depois disso? A Polaroid não usa filme. Será que vai vir uma Polaroid mais avançada? Aquelas que imprimia na hora. E aí disse que ia vir um tal de cartão de memória. Na nossa época, um cartão de memória grande mesmo, era 8 megabytes. Não tinha nem de 16. E eu me lembro que eu comprei um estoque daquele da China. E foi um estouro. Por quê? Uma mudança trouxe consigo uma grande oportunidade.
Agora, toda a oportunidade que existe e que é promovida pelo Senhor, eu dei um exemplo limitado, mas toda oportunidade que é promovida pelo Senhor, ela traz consigo também novas responsabilidades. Não existe uma oportunidade que não venha acompanhada de uma responsabilidade. Então eu creio que nós estamos vivendo um tempo de muitas mudanças, que vão promover muitas oportunidades, mas juntos com todas as oportunidades vão vir novas responsabilidades. E aí é que entra algo que precisa encaixar a nossa honestidade. E o que é que encaixa a nossa honestidade? É que historicamente, todo homem que eu digo agora no sentido geral, é averso a oportunidades, a responsabilidades. Todo homem tem aversão à responsabilidade. Você quer testar o caráter de uma pessoa? Dê a essa pessoa novas responsabilidades. E aí você vai saber o comprometimento que ela tem. Toda oportunidade traz novas responsabilidades. E historicamente nós não somos muito bem ligados às responsabilidades. A Bíblia toda mostra isso. Os homens fogem de responsabilidade. Nós inventamos tantas desculpas. O primeiro libertador que existiu na Bíblia, quando Deus falou que ia usar ele para libertar todo um povo, ele disse: mas eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei operar. Para ele aquilo ali era um desastre. Como que eu vou fazer se eu sou assim? Não é que ele não queria fazer, é que para ele aquilo era uma responsabilidade demasiada. Mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo vendo a sarça queimando e não se consumindo, mesmo compreendendo que algo sobrenatural estava acontecendo diante dos olhos dele. Fique comigo e pense um pouco. Você vai ver da parte do Senhor coisas que outras gerações não viram, dentro de um mover sobrenatural. Com isso, Deus vai elevar o nível da sua responsabilidade. E pouca gente fala bem, porque é difícil, é complicado. Hoje nós estamos aqui, um irmão ali de fora, ele disse para mim: pastor, será que Guarapari está todo aí dentro? Ele todo empolgado, feliz por ter novas pessoas aqui cultuando nessa noite. E eu vou dizer para você, 5 anos e meio atrás, a nossa igreja não dava nem o número de visitantes que veio aqui hoje. Mas com o acréscimo de pessoas, acrescentaram-se aqui as eternidades. Porque cada um de você representa uma eternidade. E com o acréscimo da eternidade, também houve um acréscimo de responsabilidade. E não é responsabilidade dentro dos termos que nós conhecemos de evangeliquez, daquilo que a gente conhece como metodologia de igreja. Porque imagina, hoje essa aqui, a igreja tem 340 cadeiras, deve ter umas 300 pessoas aqui. Se o pastor conseguisse falar com cada um de vocês por dia, ia durar o ano todo para falar com o outro de novo. Não é esse tipo de responsabilidade que eu estou dizendo, mas uma responsabilidade que nos arremete a algo que é promovido pelo Senhor. Chegar aqui hoje, estar aqui hoje, foi uma oportunidade. Mas depois que nós encerrarmos esse culto, nós saímos daqui com uma responsabilidade. Quem entendeu isso? Porque estar aqui é uma oportunidade. Ouvir o que Deus tem a transmitir acarreta a nós uma responsabilidade. Amém, irmãos? Quem está comigo? Agora olha que interessante. Por que é difícil o homem assumir responsabilidades? Porque a responsabilidade exige posicionamento, postura e decisão.
A responsabilidade nos tira de um lugar de comodismo, de conformismo. A responsabilidade nos faz sair de um lugar que é cômodo, que é bom e que às vezes é legal. Porque ela exige de nós uma decisão, ela exige de nós uma postura, ela exige de nós um posicionamento. E isso faz com que as responsabilidades sejam difíceis de assumir. Agora deixa eu encorajar você hoje a sair daqui mais responsável. Toda a responsabilidade que nós assumimos mediante um mover espiritual, ela traz consigo frutos imensuráveis. Ninguém consegue competir com Deus. Ninguém consegue competir com Deus. Se você se posiciona, se você decide, se você corresponde, Deus pode fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que você fez. E essa é a beleza de quando Deus se move. Que coisa boa. E hoje eu quero dizer com vocês acerca de um contexto. Eu li esses 2 versículos, e nesses 2 versículos está explícito sobre alguém que tomou uma decisão, sobre alguém que se posturou, sobre alguém que se posicionou, e que viveu vertentes e virtudes do fruto da sua decisão, que foram imensuráveis. E hoje eu quero transmitir para vocês, pela graça do nosso Deus, e com o auxílio do Espírito Santo, que é mestre por excelência, uma mensagem cujo tema é tempo de se decidir. É tempo de se decidir. Quem sabe a gente pode ser didático, não chato, didático. Olha para quem está perto de você e fala assim: é tempo de se decidir. Coisa boa. É tempo de se decidir. E em tempo de se decidir, existe uma vertente muito boa. Qual é essa vertente, queridos? Ninguém vai se posicionar por você, ou vai se decidir por você. Ninguém. Ah, mas o meu marido, seu marido é um, você é outra pessoa. Vocês são uma só carne no quesito espiritual, mas as suas atitudes aqui na terra vão refletir na sua vida e no seu lar de uma forma diferente daquela pela qual o seu marido ou a sua esposa tem. Uma mulher tem um papel, um marido tem um outro papel, e o exemplo, os reflexos são diferentes. Filhos têm outros papéis, e o reflexo da decisão dos filhos vão ter uma virtude diferente. A mulher sábia edifica, ela constrói 2 colunas. O homem, ele guarda e ele multiplica, ele lavra, ele multiplica aquilo que é da casa dele. Filhos, quando eles tomam a postura correta de honrar os seus pais, eles recebem o primeiro mandamento com promessa. São posicionamentos amplos, ou seja, é uma vertente de posicionamentos e responsabilidades, mas as virtudes são diferentes para cada área. Quem está comigo? E ninguém vai tomar um posicionamento por você. Não é o pastor, não é uma igreja, não é a denominação, não é nada e nem ninguém que vai conseguir se decidir ou se posicionar por você. Então a primeira coisa que eu quero lhe transmitir aqui nessa noite, com o coração aberto, com amor, com graça, pare de cometer o primeiro erro que transformou-se no primeiro pecado. Para de transferir as suas culpas. Para de terceirizar as suas culpas. Ninguém é culpado por aquilo que você ainda não se posicionou. Ninguém é culpado por aquilo que você ainda não tomou por atitude, por postura e por decisão. Cada um de nós teremos que nos decidir por nós mesmos. Que coisa boa, irmãos. Agora olha que interessante. Daniel nos ensina que uma postura, uma decisão não exige um ambiente perfeito e nem um contexto maravilhoso para que ela precisa ser tomada. Ei, aqui eu vou falar algo
que é a pior coisa do mundo, a procrastinação. Muita gente espera para se decidir quando o contexto ou o ambiente for perfeito para a decisão. Deixa eu dizer para você, não tem ambiente perfeito para tomar decisão. O dia de tomar decisão, a hora de se posturar, a hora de se posicionar é hoje. Daniel não esperou, irmãos, que ele estivesse no hotel fazenda, ou que ele estivesse num lugar onde não houvesse problemas ou adversidades. Pelo contrário, Daniel sabia que a decisão dele implicaria em tudo aquilo que ele estaria vivendo dali em diante. Ele não esperou o contexto estar perfeito. Quantos de nós estamos dando a desculpa para participar de um banquete espiritual? Fiquem comigo, como foram aqueles homens que foram convidados para as bodas. Aqueles homens foram convidados para as bodas que o Senhor preparou, e muitos deles disseram o seguinte: não, eu vou me casar, não, eu estou construindo uma casa, não, eu comprei uma junta de boi, não, eu comprei não sei o que, quando na verdade tudo que Deus esperava deles era um sim. Essa noite Deus trouxe alguns de vocês aqui, para trazer à memória que o convite que dele te fez para se posicionar, que o convite que ele te fez para se posturar, para dizer, para tomar uma decisão, continua vigente. As coisas não mudaram porque você ainda não se posicionou, as coisas não se transformaram porque você ainda não se posturou, as coisas ainda não receberam uma vertente, uma virtude diferente, porque não é porque Deus deixou de agir, ou porque Deus deixou de te ouvir, ou porque Deus deixou de te abençoar. Não é isso. É porque Ele espera de você um posicionamento e uma postura. Quantos entenderam? Digam amém. Olha que coisa interessante, queridos. Vocês conhecem o contexto que Daniel teve que se decidir, se posturar e se posicionar. Irmãos, eu vou resumir aqui para mim cumprir a minha palavra. Daniel, veja bem, houve-se um tempo na terra que o povo de Deus olhou para outras nações, olhou para a grama do vizinho e achou que era verde demais. E aí eles queriam que eles fossem regidos como as nações vizinhas eram regidas, quando na verdade o que Deus queria que eles tomassem conhecimento era que Ele mesmo seria o único rei deles, e eles seriam reis e senhores, porque Deus, Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Mas o povo disse: não, nós queremos reis também. E aí começou a monarquia em Israel. Primeiro rei só foi Saul só, imagina, uma pinta. O povo já recebeu o que queria, né? Ah, irmãos, aqui tem uma lição. Aqui tem uma lição. Deixa eu explicar isso para você, por favor. Quando Deus escolhe, a escolha de Deus sempre é perfeita. Quando nós escolhemos, a gente vive consequências das nossas escolhas. Quando Deus disse: eu quero ser o seu Deus, o seu Senhor, o seu Rei, era a melhor escolha daquele povo. Quando eles escolheram pela aparência, pela estatura, pela forma, e foi a pior escolha deles. E aqui fica uma lição pelo Espírito, não está no script. Tem coisas que é melhor nós optarmos pela escolha que Deus já fez por nós. Se Ele escolheu, irmãos, prossiga firme. Prossiga firme. Ainda que aparentemente possam estar em circunstâncias adversas, ou aparentemente tudo aquilo que Deus escolheu e que você tem convicção que foi escolha dele, possa estar saindo de uma forma errada para você aos seus olhos. Deixa eu dizer para você, Ele já conhece o fim das coisas. A Bíblia diz que ele vê o fim desde o começo, então Ele já sabe como vai terminar. E eu digo para você uma coisa: com Deus, nada vai terminar de forma ruim. Você já viu alguém que anda com Deus terminar de forma ruim? Eu nunca vi.
E em meio a essa escolha de Israel, veio Saul, depois de Saul veio Davi, depois de Davi veio Salomão, e depois de Salomão veio um camarada chamado Roboão, e ali começou a ter uma bagunça danada, dividiram-se o reino, reino norte, reino sul, e eu não posso explicar muito teologicamente para vocês aqui, mas dividiu-se Israel. Naquela divisão, uma das partes, se eu não me engano era o reino sul, eu anotei aqui, um dos reinos, eles assumiram uma postura totalmente equivocada, se afastaram dos princípios do Senhor, e então, levanta-se Nabucodonosor, e escraviza aquele povo, ele invade Israel, e passa a escravizar aquele povo, fica comigo irmãos, e passa a escravizar aquele povo, olha o contexto que Daniel teve que se decidir. A primeira coisa que aconteceu, fiquem comigo, a primeira coisa que aconteceu, quando Nabucodonosor invadiu a cidade, as jovens virgens foram abusadas contra suas próprias vontades. Os jovens de sexo masculino, que não tinham um QI elevado, que não tinham um espírito de excelência, a maioria deles foram mortos. Só separou-se alguns poucos jovens que tinham um espírito de excelência. A Babilônia naquela época se tornou a senhora do universo. Eles levaram todos os despojos. Imagine vocês, irmãos, alguns de nós aqui, ou talvez todos nós, demora para comprar aqueles móvelzinhos, não demora? Não dá trabalho? Mas e aquela geladeira então? Aquela que você comprou de inox, que demorou um tempinho. De repente chegou um camarada estranho, tomou as nossas filhas, matou os nossos filhos, e levou tudo que tinha lá. E a Babilônia se tornou a senhora do universo, o exemplo de imoralidade, o exemplo de infidelidade, de desobediência. Tanto é que a destruição de um sistema chamado mundo recebe um nome em Apocalipse: a Babilônia. Agora, preste atenção comigo, foi dentro desse contexto que Daniel teve que se decidir. Não, ouça de novo, foi dentro desse contexto que Daniel teve que se decidir. Aí eu preciso ser honesto com você, porque se eu não for honesto, eu vou estar negligenciando essa palavra. Quantos de nós, que por uma cara feia, por uma dificuldade de pagar um boleto, ou por alguém que falou mal da gente, ou por alguém que pisou no nosso calo, a gente deixa de seguir o Senhor, a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar como se Deus fosse o culpado das tragédias. Quantos de nós, que por causa de uma frustração no casamento, um relacionamento familiar, que por causa de uma frustração com filhos, com pais, ou com qualquer coisa que seja, nós deixamos de se permanecer fiéis a Deus? Quantos de nós, porque a gente vê o ateísmo, o hedonismo, que a gente vê as coisas entrando nas faculdades, nas casas, nos colégios, nós deixamos de seguir a Jesus? E aí a gente vê um menino que certamente teve seus pais mortos, se ele tivesse uma irmã virgem, ela foi estrupada. E ele disse assim: eu decido seguir a Jesus até o fim. Se ele conhecesse Jesus, eu decido me separar de tudo aquilo que esse contexto babilônico pode me oferecer. A decisão de Daniel não começou quando Jerusalém estava de pé. A decisão de Daniel, irmãos, ela se culminou quando tudo tinha se tornado ruínas, quando não tinha templo para congregar, quando não tinha igreja para ir, porque Nabucodonosor levou tudo de lá, levou os utensílios de ouro, levou aquilo que era parte do culto, e ele disse: pode não ter culto no templo, pode não ter cordeiro para matar, mas tem um Deus que está sentado num alto e sublime trono, e a esse Deus eu vou clamar, a esse Deus eu vou buscar, a esse Deus eu elevarei os meus olhos todos os dias, 3 vezes por dia. Não importa se os meus pais morreram, não importa se a minha irmã foi molestada, o que importa é que Ele preservou a minha vida, para que de alguma forma eu possa preservar a vida de outros.
Não importa. Não importa se tem 50 mil se vendendo, não importa se tem gente se corrompendo, se você olhar para aquilo que está acontecendo de ruim, e você deixar de olhar para a soberania de Deus, e você deixar de olhar para aquilo que Deus está fazendo desde sempre, você perde de vista o que verdadeiramente é. Porque o crente não anda por vista. Aqueles que depositaram a sua fé no único Deus, no verdadeiro Deus, no Senhor do universo, no Messias, no resgatador das nações, aquele que depositou a sua fé, tem por promessa que as coisas que não são vistas, essas são eternas. Então eu posso estar sendo perseguido, afrontado, eu posso estar sendo moído, Deus pode estar me levando para a cruz, as coisas podem estar sendo implodidas ou demolidas ao meu redor, mas eu preciso compreender que se eu estou nele, algo Ele está fazendo, que vai além daquilo que eu estou vendo, porque Ele é Deus desde sempre. Eu nasci alguns anos atrás. Eu nasci alguns anos atrás. Irmãos, eu vou falar a verdade para vocês. Tem muito crente hoje que quer ensinar a Deus ser Deus. Deus tinha que fazer assim. Deus não tinha que fazer nada. Tudo que Ele tem que fazer, Ele está fazendo. Tudo que Ele quer fazer, Ele faz. No seu eterno coração surge um desejo, e esse desejo torna o seu propósito. E o seu propósito, Ele mesmo tem uma forma de cumprir, a sua própria economia. Deus não precisa de nada além dEle mesmo. Agora Ele decide olhar para nós, porque a sua essência é amor. E Ele não consegue desviar os olhos do que Ele criou, nem abandonar, nem deixar para trás. Por isso que Ele é benigno, longânimo. Ele tarda se irar. Ele é rico em misericórdia. As suas misericórdias não têm fim. A sua graça é incompreensível. Ela é multiplicadora. A graça de Deus se multiplica de uma forma que nós não compreendemos. É por isso que Paulo diz que existe uma graça sobre graça. Se uma é boa, aquela que está sobre a outra deve ser como? O que nós precisamos compreender é: tudo que nós precisamos é uma decisão. Uma decisão, irmãos. Decidir, decidir hoje, mesmo em meio às dificuldades. Por quê? Acelerando. Porque já não tem mais tempo de se esconder atrás das nossas desculpas. Fala a verdade. Como é que a gente vai se esconder mais 10 anos atrás das nossas desculpas? Vamos falar a verdade. Se as escolas estão sendo invadidas, irmãos, por um marxismo cultural, um hedonismo, os nossos filhos, eles vêm na igreja, irmãos, o máximo, quem frequenta todos os cultos, os filhos está exposto ao evangelho, no máximo de 4 a 5 horas por semana. Mas todo dia eles vão para a escola. Você consegue dar atenção aos seus filhos, se você for um excelente pai, uma excelente mãe, algumas poucas horas por dia. Mas o YouTube mantém-os ligados por horas e horas a fio. O que fazer ou o que dizer diante dessas coisas? Só Deus sendo por nós. Só Deus sendo por nós. Não existe outra forma. Agora veja bem, queridos, toda decisão, ela vai ser testada. Se eu disser para você também, seria um imprudente. Se eu disser, decide, tudo vai mudar amanhã. Mentira! Mentira, irmãos. Como que tudo vai mudar de uma hora para outra?
As decisões são testadas pelo tempo. Quantos de vocês aqui se decidiram por algo, mas demorou um tempo para você ver os frutos daquela decisão? Com Daniel não foi diferente. A Bíblia diz que ele se decidiu lá na sua terra, mas só no capítulo 10 que você vê Deus comunicando com Daniel acerca da sua decisão. O que isso quer dizer? Que nós precisamos não apenas decidir, mas permanecer em uma decisão. Porque muita gente decide e desdecide, né? Você já viu? Decide e desdecide. Parece aqueles caras que te seguem no Instagram e para de seguir, aí te vai, agora volta a seguir, aí agora vai no Facebook. Você não tem aqueles negocinhos? Geração líquida. Zygmunt Bauer fala sobre a geração líquida. A geração do touch screen. Hoje eu amo, coraçãozinho, amanhã eu não amo. Ei, decisões precisam prevalecer nesses dias. Por quê? Porque daqui uns anos, o que vai restar para muitos é apenas o testemunho. Testemunho de um casamento que permaneceu, testemunho de alguém que permaneceu na igreja, fiel a Deus, íntegro, quando muitos se desviaram. Testemunhos. Daqui a algum pouco tempo, poucas pessoas vão querer ouvir o Evangelho, mas eles vão querer ouvir a tua vida, ou ler a tua vida. Toda decisão passa por um teste de tempo. Daniel viu a decisão dele ser testada no tempo. Agora, qual é o privilégio disso? Qual é o privilégio de quando nós permanecemos uma decisão? Chega uma hora que além dos céus, preste atenção, além dos céus tomar nota da nossa decisão, o Senhor vem ao nosso encontro. E aquilo que ele disse para Daniel, se alguns de nós se ouvíssemos, ele diz assim: Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu. Sabe o que isso quer dizer? Que talvez a resposta de Daniel não veio imediato, mas ele foi assistido nas regiões celestiais, desde o primeiro dia. Talvez aquilo que você está buscando há tantos anos ainda não chegou, mas isso não quer dizer que Deus não te observou. Talvez aquilo que você está orando, clamando, se posicionando, ainda não aconteceu, mas isso não quer dizer que Deus não tomou nota. Deus já viu, Deus já sabe, Deus tem conhecimento, e Deus já está planejando a forma de colocar uma mesa para você, como fez para Daniel, na presença dos seus inimigos. Oh, meu Deus, obrigado por essa verdade. Chegou uma hora, irmãos, que aquele rapaz estava vivendo o ápice das suas dores. Se você ler o versículo 2, a Bíblia diz que ele estava chorando em prantos por 3 semanas. Estava com os olhos, desculpa a expressão chula, esbugalado de tanto chorar. De repente, aparece um enviado, um mensageiro celestial, e diz a Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu se humilhar e buscar entendimento, você foi ouvido e contemplado dos céus. Oh, que os céus nos conheçam, irmãos, pelas nossas decisões. Vou repetir, que o céu lhe conheça pelas vossas decisões. Vou repetir, que o céu lhe conheça pelas suas decisões. Que o céu lhe conheça pelo seu quebrantamento, pelo seu posicionamento, pela sua postura. Que o céu tome nota da sua vida. Agora olha que interessante, irmãos. Além de ser surpreendido
Daniel descobre algo. Descobrem algo em meio às suas mais profundas dores. Deus tem um jeito peculiar e único de lidar conosco. Daniel estava vivendo um momento de extrema dor, extrema aflição. E em meio às aflições, parece aqui contraditório, mas em meio às dores que aquele homem estava vivendo, o que ele ouve é a seguinte expressão de um ser celestial: Daniel, homem muito amado. Preciso repetir. Em meio às suas mais profundas dores, Daniel ouve: Daniel, homem muito amado. Quebrar um paradigma aqui. Não é porque você está passando por uma dificuldade que você deixou de ser amado. Não é porque as lágrimas têm corrido dos seus olhos que você deixou de ser amado. Pelo contrário. Pelo contrário. Existe um Deus que vê além das suas circunstâncias. E eu fico imaginando, cara, na Babilônia. Eu disse o contexto da Babilônia: você ouvir Deus já é um privilégio. Repito, na Babilônia, se ouvir Deus já é um privilégio. Nesse século, ouvir Deus é um privilégio. Tem pessoas aqui presentes que fazem tempo que não ouvem Deus. Tem gente velha de líder que faz tempo que não ouve Deus. Eu estive auxiliando líderes essa semana, e uma das coisas que eu perguntei foi para a família: qual foi a última vez que você ouviu Deus? Eles choraram. E eles disseram: faz muito tempo que Deus não fala com a gente. Ou seja, ouvir Deus já é um privilégio. Agora, ouvir Deus em meio às aflições e ouvir Ele dizer: você é muito amado. Você é muito amado. Cara, eu te amo. Eu te amo. Ei, esse sofrimento não é para o seu fim. Essas dores não é para o seu fim. A Babilônia vai conhecer quem eu sou através de você. A Babilônia vai saber que existe um Deus que não foi escravizado, nem afligido, nem morto, porque uma cidade foi destruída. A Babilônia vai saber que o mundo pode estar um caos, mas o meu trono é inabalável. A Babilônia vai saber que existe um Deus alto, que existe um Deus grande, que existe um Deus grande em força e rico em poder, temível, temível. A Babilônia pode saber disso. E eu acho muito interessante aqui, para mim finalizar, diz que seria rápido, você. Eu acho interessantíssimo. Quando Deus, Ele envia aquele mensageiro para falar com Daniel. Daniel estava além de choroso, de aflito. Daniel ainda estava prostrado. Não sei, mas eu preciso encorajar alguém aqui. Talvez eu precise encorajar alguém que está bonito aqui agora à noite, mas que ninguém sabe como você está quando você sai daqui, ou quando você está quando ninguém está vendo. Talvez eu precise encorajar alguém que está aqui hoje bem maquiado, ou que está aqui hoje bem trajado, mas que em algumas circunstâncias, nem o que você conquistou com a sua força consegue comprar o que você queria. Oh. E aí chega Deus para aquele homem, choroso, frustrado, e a primeira coisa que ele disse a Daniel: você é muito amado. E depois ele disse assim: olha, eu trago um recado para você, eu quero que você entenda, mas primeiro,
Eu quero dizer para você, põe-se de pé. Fica de pé. Fica de pé, Daniel. Porque essa situação não é o seu fim. Se coloca de pé. Se levanta, Daniel. Chegou a resposta que para muitos poderia ser tardia, mas que para você é pontual. Põe-se de pé. A Bíblia diz que ele colocou-se de pé tremendo. Ele se atemorizou diante daquelas palavras. E aí Deus, ele trabalha pelos estágios. Eu não sei o que ele estava pensando, mas Deus disse para ele que ele era amado. Eu não sei o porquê, além daquilo que é lógico, mas Deus disse: se levanta. E quando ele se levantou e ainda estava com medo, eu disse: não tenha medo, eu já te ouvi, eu estou aqui em resposta ao seu clamor. Eu tremo quando Deus responde às minhas orações, porque nós somos pequenos demais para chamar a atenção dos céus. Mas eu vou dizer para você uma coisa: talvez não exista nada num relacionamento íntimo com o Criador que nos impulsione mais do que saber que Ele está nos ouvindo.